um sentimento tão sublime, né? Maior dom que existe. E a gente vê que, lê na palavra de Deus que Deus nos amou primeiro, por isso que a gente ama, Ele amou primeiro. Mas será que esse sentimento, de alguma forma, ele pode ser negativo? Talvez começando com a parte negativa, para depois a gente falar do positivo. Pastora Carol, você que coordena e está na frente de um grupo de jovens, né? Jovens que estão namorando, noivos, recém-casados. Vocês trabalham muito na área de aconselhamento. E que bom que como casal vocês podem estar juntos, né? É verdade. Orientando tanto a jovem como o jovem. O que é que você percebe sobre esse dom que muitas pessoas chamam de sentimento, amor? Bom, o amor, ele vem de Deus. Né? Aquele amor filéu, aquele amor vem mesmo puro, perfeito. Só que muitas vezes nós acabamos, eu acho que a maior dificuldade do ser humano é o equilíbrio. Então, quando você fala amor demais, aí você já leva para um lado desequilibrado. Já é o extremo, né? Já é o extremo. Né? Então, quando você... Porque o amor, se você pegar 1 Coríntios 13, se não tiver amor, não adianta nada. Não adianta nada, é verdade. Né? Sacrifício sem amor é nada. Então, você precisa de ter o amor em tudo que você faz. Só que o amor, ele é paciente, o amor, ele liberta, o amor, ele faz bem, né? E quando o amor, ele começa a sufocar, ele começa a oprimir, ele começa a te prejudicar, ele deixa de ser esse amor perfeito de Deus e começa a ser esse amor humano, que a gente poderia falar, onde nós colocamos as nossas vontades, onde há esse desequilíbrio. Então, a gente tem que trabalhar, né, bem à luz da palavra, para que a gente possa trazer esse equilíbrio mesmo para a nossa vida. E isso acontece mesmo, né, naquela tentativa de agradar, naquela tentativa de fazer o melhor, só que isso tudo tem que ser feito à luz da própria palavra. Deixa eu te botar no fogo, Carol. Mas amar o mundo de tal maneira, esse tal maneira não é algo extremo? Mas é aquela perfeição de Deus, é o ágape de Deus. Isso aí é o sublime de Deus, é algo inexplicável, é algo do Senhor. E eu e o Léo, a gente estava discutindo isso em casa. A gente pegou justamente esse versículo e começamos a discutir em casa, porque realmente, né, você fala o amor de Deus, mas o amor de Deus, ele é perfeito, ele é incomensurável, ele é incomparável. Verdade. Né? Existe algo tão maravilhoso, Júlio, que estamos falando aqui de amor, né? Amor ágape, amor filéu, e tem o eros também. Né? E eu vi uma definição bem prática e muito interessante desses 3 tipos de amor. O amor eros, ele é assim, eu preciso de você, portanto eu te amo. Né? Você tem aquilo que eu preciso, portanto eu te amo. O amor filéu eu tenho o que você precisa, você tem o que eu preciso, vamos juntar isso aí e isso forma uma amizade bacana. Agora o ágape não, o amor ágape é assim, você precisa de mim, portanto eu te amo. Né? Foi o amor de Deus, é o amor de Deus para conosco. Não por aquilo que nós temos, mas é porque nós precisamos dele e ele decidiu manifestar esse amor por nós, mesmo nós não tendo nada, né, para corresponder, ou mesmo não merecendo isso, ele deu seu próprio filho, manifestando. Acho que isso expressa bacana esse de tal maneira. O amor pode ser patológico, Dalton? Pode sim. Na verdade, quando se fala do equilíbrio do amor, a primeira coisa é aquele versículo conhecido que Jesus fala para que você ame o próximo como a ti mesmo. Ou seja, ele não diz para que você ame o próximo mais do que a si mesmo. Ele já subentende que você tem o direito de amar a você mesmo. Então, essa é a questão do amor. A questão do sentido psicológico é uma questão de equilíbrio entre dar e receber, né? Na verdade, ele fica patológico à medida em que a pessoa supervaloriza o outro. Eu falo com muita gente que o versículo não é ama o próximo como a ti mesmo. É ama a ti mesmo como você ama o próximo, né? As pessoas, na verdade, acabam supervalorizando o outro. Aí é claro que a autoestima dela é baixa. Quanto mais baixa a autoestima de uma pessoa, mais ela supervaloriza o outro e mais ela busca o reconhecimento no outro. E ela fica presa no outro. Aí já deixou de ser uma coisa saudável. Uma outra definição interessante de amor que está em 1 Coríntios 13 é que, entre aquelas descrições que ele coloca, uma coisa interessante é que o amor busca o interesse do outro. O relacionamento saudável seria, se cada um busca o interesse do outro, ninguém está prejudicado, né?
Normalmente não é isso que acontece. Muitas vezes o relacionamento é desequilibrado, onde um é mais amado e o outro vive em função dessa situação. Agora, você falou uma coisa interessante, que é o que eu falo, por exemplo, com os meus clientes, as minhas clientes, é o seguinte: você não precisa apaixonar para amar. Eu falo, a etapa da paixão, ela não antecede o amor necessariamente. Ele pode partir da amizade para o amor. E tem uma coisa muito interessante: quanto maior a paixão, maior a imaturidade e maior a ilusão. Eu falo que a paixão é aquela ideia de que você achou um ser completo. Primeiro que ele não existe, né? Eu falo que as pessoas, de forma geral, ainda brinco que as mulheres, de forma geral, conhecem uma pessoa, veem 10%, imagina os 90%. Né? Aí ela apaixona... Repete isso, que eu gostei. Dalton, como é que é? Ela normalmente ela conhece 10% e imagina os 90%. Então ela não apaixona pelo sujeito real, ela apaixona pela imaginação dela. Por isso que muitas vezes vem a decepção. Ela tem um ótimo marido, mas se ela imaginou um marido perfeito, ela vai estar sempre achando ruim, porque se ela lida com 100%, obviamente você não tem uma pessoa que chegue em 100%. Agora, uma coisa que eu falo é o seguinte: conhece a pessoa, conversa com ele, vê as características que você quer naquela pessoa, procura isso. À medida que você vai conhecendo o ser humano real, se apaixona pelo ser humano real, e aí o relacionamento tem uma qualidade. A gente ali, tio Uli, pastoreando jovens ali também na igreja, a gente atende muitos jovens. E já houve casos assim de jovens virem aconselhar e dizer: puxa, pastor, estou encalhado, não está acontecendo, não estou encontrando a pessoa e tarararará. E eu começo a perguntar: mas como é que você quer essa pessoa? Pegando essa questão de característica. E ao fim... Aquela natureza superprotetora ou até mesmo castradora, subjugada em nome do amor. Isso acontece também, não, Dalton? Na verdade, infelizmente, o ser humano não é perfeito, e dentro da perspectiva espiritual, depois da queda, se diz que os efeitos psicológicos, você teve os efeitos psicológicos, os ecológicos, os sociológicos, então, e os espirituais. Então, o ser humano, ele é muito imperfeito. E, na verdade, cada ser humano que cuida do outro, ele tem a sua dificuldade. Então, a dificuldade dele passa na hora que ele lida com a criança. Eu falo que se você quiser ser um melhor pai ou uma melhor mãe, trabalhe o seu emocional, trabalhe o seu psicológico para você se reorganizar, para você ficar mais equilibrado. Então, muitas vezes, a dificuldade dos pais geram nisso, ou se agarra demais numa criança, ou se deixa aquela criança para lá em detrimento de outra. E é normalmente uma coisa padrão que acontece muito entre dois filhos, é aquele que é super protegido e aquele que é cobrado. Então tem aquele que faz tudo e o outro que ganha. Me parece que o mais velho sempre é o mais sofrido, né? De forma geral, apesar de que essas posições elas são mutáveis, o mais velho é o mais cobrado e o mais novo é o mais protegido. Mas isso varia de pessoa para pessoa. Eu conheço casos em que o primeiro é o protegido e os outros ficam de uma dificuldade. Então, essa dificuldade das pessoas geram nas crianças, e as crianças, elas estão dentro da família, por exemplo. O ambiente familiar é muito forte para a criança lida com os pais como se eles fossem perfeitos, o que eles não são. Elas desenvolvem determinadas teorias, que eu falo que tem as teorias das crianças, mas as teorias psicológicas delas, mas elas chegam em conclusões erradas. Elas lidam pelo seguinte fato: se meu pai ou minha mãe são perfeitos e de uma forma geral, de uma forma ou de outra, eles não gostam de mim, logo o problema é meu. Então, na terapia, você tem que desmontar exatamente essas questões psicológicas que as crianças desenvolvem, essas teorias, porque muitas vezes a dificuldade é dos pais e a criança pega aquilo como para ela. Aí ela cresce como se ela não fosse, ela não tivesse valor, ela não fosse bem amada, ela não merecesse. Aí, para frente, quando ela vai relacionar com uma adulta, e gera todas essas questões que a gente vê. A importância desde a infância, né? Sobre pais e filhos, é interessante que eu acho que quando um pai ele tem um tempo com o filho, ele observa o caminhar do filho, ele começa a analisar o comportamento da criança. E eu tenho... A minha irmã, aconteceu com ela justamente o inverso. Tipo, ela começou a observar na minha sobrinha que a minha sobrinha queria agradá-la em tudo. Então, se ela falasse, não coloque a blusa de frio,
E a minha sobrinha quisesse, ela não... Minha sobrinha quer colocar a blusa de fé, ela fala, não, filha, não coloca. Ela abria a mão. O pai dela podia falar uma coisa, mas ela obedecia à mãe. A mãe. E aí ela começou a ver que ela não estava tendo as vontades dela, como criança, para agradar a mãe, para tentar satisfazer. E aí ela até procurou uma psicóloga para começar a trabalhar, como trabalhar com a criança, para que ela já não comece a se cobrar, a sofrer quando ela tem 4 anos de idade. Puxa, muito novo. Na verdade, a forma mais equilibrada de tratar é proporcional ao equilíbrio da própria pessoa, dela conseguir ver isso, dela não conseguir ver, porque muitas coisas as pessoas não conseguem ver. Porque também não gasta tempo também, né? Não, e muitas vezes, emocionalmente, elas não dão conta de ver. Então, elas não conseguem perceber. Agora, quais são suas preocupações, Leandro? Aline, me foge toda hora o seu nome. Aline. Tá. Quais as preocupações em relação a essa proteção, esse amor, em relação à Anabela, que é a primeira experiência de vocês? O que é que vocês têm captado, talvez, de outros casais, ou exemplos até ruins, que servem de exemplo, de alguma forma, para a gente? Como papai, como você vê? Olha, essa questão essa nossa experiência é uma experiência maravilhosa, né? A Anabela está no ventre ainda e já é muito amada pelos pais, por mim, pela Aline. E nós pensamos toda hora na questão de protegê-la, na questão de desejar o melhor para a vida dela. E graças a Deus nós estamos num ambiente que nos proporciona muito conhecimento sobre isso. Na nossa igreja tem curso de pais grávidos, nós estamos fazendo lá todo domingo pela manhã, a gente está lá. Então a gente recebe muitas informações. No início da gravidez, ao mesmo tempo que a gente recebe muitas informações, a gente meio que de uma forma indireta recebe muitas pressões que tentam nos levar para um caminho que pode ser ruim para nós, como pais. Por exemplo, começando pela preferência de sexo. Né? E graças a Deus, assim, eu e a Aline, a gente muito tranquilos quanto a isso. Nós não tínhamos preferência no início, a gente não, menina vai ser maravilhoso, menino vai ser bênção demais. Mas em todo tempo as pressões externas de pessoas vindo, né? Ah, tem que ser uma menininha, tem que ser um meninão, tem que ser um menino, primeiro tem que ser menino. E com a ajuda de Deus mesmo, sabe, Chulo? Do Espírito Santo a gente conseguiu filtrar isso. E porque ela já sente, esse amor já é transmitido para ela. Segundo o que a gente estava estudando, né, de repente o psicólogo pode até falar aqui, a criança já percebe tudo isso. Os sentimentos da mãe são transmitidos para ela. E graças a Deus a gente tem tido essa sobriedade para lidar com essas questões de sentimento e da nossa posição em relação ao que a gente quer para ela. E a surpresa é sempre bom, mas eu acho que o ambiente fica melhor quando é algo planejado, né? Porque você já está preparando a vinda dela. Com certeza. E a visão da mamãe, Aline? O tempo certo, né? Quando está tudo no tempo certo, como diz a palavra lá em Eclesiastes 3, tudo flui de uma maneira diferente. Então a Anabela veio no tempo ideal, no tempo que a gente esperava mesmo. E a gente tem essa preocupação, acho que é natural dos pais terem, né? Será que eu vou saber criar a Anabela direitinho? Né? Será que eu vou ensinar a maneira correta, que a gente vê algumas crianças desenvolvendo, isso eu não quero para minha filha, mas isso eu quero. A gente tem essa certa preocupação, mas a minha segurança total é a palavra de Deus mesmo. É o refúgio, o Senhor, o tempo todo. Eu sempre olho para a palavra e me dá aquela expectativa, não, com Deus eu vou conseguir ser uma mãe boa, né? A cada dia me dedicando, então é um desafio. Agora na reta final que eu penso mais sobre isso, né? Que a Anabela está quase para nascer.